No dia 11 de setembro de 2001, quase 3.000 pessoas morreram e mais de 6.000 ficaram feridas durante ataques terroristas contra os Estados Unidos, quando aviões colidiram contra as Torres Gêmeas e contra o Pentágono. No dia 11 de setembro de 2020, quase 1 milhão de pessoas morreram por causa da pandemia do coronavírus. Essas e tantas outras notícias levam muitas pessoas a se questionarem: se Deus existe, por que Ele permite tanto sofrimento? Essa é uma questão difícil de ser respondida. E por causa dela, muitas pessoas se recusam a acreditar em um Deus que é todo-poderoso e amoroso, e que ao mesmo tempo permite que exista tanto sofrimento na história do mundo e nas nossas próprias vidas. Alguém certa vez disse: ou ele é todo-poderoso, mas não amoroso o suficiente para pôr fim ao mal e ao sofrimento no mundo, ou ele é amoroso, mas não é todo-poderoso o suficiente para pôr fim ao mal e ao sofrimento. Por isso, não consigo acreditar em um Deus que permita o sofrimento. Se ele realmente existe, não é confiável. O que nós podemos dizer diante dessas afirmações? Bem, antes de tudo, acredito que a grande maioria concorda que as pessoas não devem sofrer, ser excluídas, oprimidas e etc. Porém, se Deus não existe e tudo está baseado na teoria evolucionista, não tem por que acharmos que o sofrimento é injusto. Afinal, o mecanismo evolucionista da seleção natural depende da morte, da destruição e da violência dirigida pelos fortes contra os mais fracos. Por isso, quem não acredita em Deus não tem um real motivo para se importar com as injustiças deste mundo, porque, de acordo com o evolucionismo, isso é uma coisa natural. Agora, se temos certeza de que este mundo é injusto e tomado pelo mal, estamos admitindo a realidade de algum padrão sobrenatural a partir do qual podemos dizer que é o que é certo ou errado. E esse padrão sobrenatural nós chamamos de Deus. Mas se de fato Deus existe, então por que ele permite o mal e o sofrimento? Precisamos ser sinceros e admitir que nunca teremos todas as respostas. Dúvidas e questionamentos todos nós temos. Até mesmo os escritores da Bíblia não sabiam de tudo, e muitos dos autores do Antigo Testamento expressaram suas dúvidas e questionamentos a Deus. Os livros de Jó, Eclesiastes, Lamentações e muitos salmos são exemplos de livros bíblicos que mostram isso. Como criaturas finitas, ou seja, que têm um início e um fim, não deveríamos esperar compreender todas as coisas sobre um Deus infinito e como ele faz as coisas. Precisamos reconhecer o nosso conhecimento limitado e os propósitos ocultos de Deus. É o que Paulo relata em Romanos 11, 33 a 36. Porém, ainda que a Bíblia não nos dê respostas para tudo o que queremos saber, ela nos dá respostas para tudo o que precisamos saber. Nesse sentido, as Escrituras Sagradas fazem uma ligação de todo o sofrimento do mundo com a queda do ser humano em pecado, quando Adão e Eva desobedeceram à ordem de Deus de não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse a Adão quais seriam as consequências se ele escolhesse ser conhecedor do bem e do mal. Mas mesmo assim ele optou por conhecer. Por causa dessa escolha, ninguém é inocente, porque todos nós pecamos em Adão e, como consequência, merecemos a morte e a condenação ao inferno. Além disso, não só os seres humanos sofrem por causa do pecado, mas a natureza também sofre. Os desastres causados por fenômenos da natureza, as doenças e as mortes prematuras em decorrência de acidentes são resultado direto da maldição sobre a criação por causa do pecado.
O pior é que muitas vezes desastres naturais e a ação do ser humano atuam juntos para causar sofrimento, como no caso de países em que milhões enfrentam a extrema fome, não porque não haja suprimentos para satisfazer as necessidades das pessoas, mas porque os governantes e as pessoas gananciosas não permitem que esses suprimentos alcancem essas pessoas. Em resumo, o mundo inteiro está debaixo da maldição por causa do pecado. E por isso ninguém tem garantia de uma vida livre de sofrimento. No fim das contas, todos nós sabemos que este mundo não está certo. E todos desejamos um mundo melhor. Talvez esse nosso desejo seja uma pista de que o céu e o inferno realmente existem. Se não existisse um céu a ser buscado e um inferno a ser evitado, então as nossas escolhas, os prazeres, os sofrimentos e a vida como um todo não teriam um sentido. É claro que isso não explica o fato de Deus permitir o sofrimento, mas nos faz refletir sobre um detalhe. Suponhamos que Deus decidisse que impediria a existência do mal e fizesse acabar o sofrimento hoje. Por onde ele começaria? Eu acredito que ele começaria por mim e por você. Se Deus tivesse que eliminar todo o mal do mundo para impedir o sofrimento, então ele teria de nos eliminar também. Sempre falamos sobre Deus conter o mal, mas nos esquecemos de que, se ele o fizer, precisará nos conter também. Afinal, todos nós fazemos algo de ruim que causa sofrimento a outras pessoas, tanto pelo que fazemos, como pelo que deixamos de fazer. Além disso, se eliminarmos da história da humanidade todos os males causados pelas crueldades, as loucuras, os vícios, tirania e opressão, enfim, toda a desumanidade do ser humano para com seu semelhante, uma boa porção do problema do mal e do sofrimento seria solucionado e o mundo seria mais feliz. Não é verdade? Porém, a Bíblia nos ensina uma coisa extremamente importante. Mesmo que coisas ruins aconteçam neste mundo, Deus pode usar esses acontecimentos para fazer o bem. Uma história que é bastante usada para ilustrar a visão bíblica é a vida de José. José foi rejeitado pelos próprios irmãos e vendido como escravo aos ismaelitas por 20 peças de prata. Ele foi para o Egito e sofreu muito. Injustamente, ele foi lançado na prisão. Porém, após muito sofrimento, ele foi elevado ao poder supremo de um país, salvando da fome milhares de seus cidadãos e evitando a morte de muitas pessoas, inclusive de seus irmãos que o traíram. Sem dúvida, durante todos esses anos de sofrimento, José pediu a Deus que o ajudasse, mas não obteve a ajuda que esperava. E apesar de todo o mal que aconteceu em sua vida, Deus transformou o mal em bem, fazendo com que, por meio de José, o faraó e muitas outras pessoas conhecessem o verdadeiro Deus. E por meio de José, Deus possibilitou que milhares de vidas fossem salvas da fome e da morte, inclusive os irmãos de José. O próprio José reconheceu que Deus havia transformado o mal em bem e disse isso aos seus irmãos, conforme está registrado em Gênesis 50, 20. Se Deus não tivesse permitido que José sofresse tantos anos, talvez ele não pudesse ajudar tantas pessoas como ele ajudou. Com isso, precisamos admitir que Deus pode permitir que o mal aconteça para transformá-lo em bem. Talvez seja por isso que Deus não nos dá o controle sobre o sofrimento. Se ele fizesse isso, quem escolheria passar pelo sofrimento? Se você pensou que ninguém optaria por sofrer livremente, se enganou. Teve um homem que optou por sofrer. Jesus Cristo se voluntariou a sofrer, a fim de que você e eu pudéssemos nos reconciliar com o Criador.
Deus considera a nossa dor e sofrimento uma coisa tão séria que se dispôs a levá-los sobre si para um dia eliminá-los sem precisar nos eliminar da face da terra. Para isso, Deus se tornou plenamente humano em Jesus Cristo. E dessa forma, conheceu em primeira mão o desespero, a rejeição, a solidão, a pobreza, a perda, a tortura, a prisão e a morte. O sofrimento de Jesus foi maior que o pior sofrimento humano, porque ele vivenciou a punição e a condenação de Deus pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Nenhum de nós é capaz de compreender esse sofrimento. E embora fosse inocente, ele voluntariamente experimentou a punição pelos nossos pecados. Por quê? Porque ele nos ama e não quer que ninguém seja eliminado do mundo e sofra eternamente no inferno, separado de Deus. Por isso, ele quis ser o nosso perfeito substituto diante de Deus, para cumprir perfeitamente a vontade de Deus e assim satisfazer as exigências da justiça de Deus. Cristo, o Filho de Deus, foi escolhido e preparado para suportar as agonias do próprio inferno em nosso lugar. E Deus Pai estava preparado para suportar o sofrimento da humilhação e morte do seu próprio Filho, a fim de vencer o pecado, a morte, os males deste mundo, sem precisar nos punir, nos eliminar ou nos destruir. Em Jesus Cristo, Deus vivenciou a dor mais profunda. E mais do que ninguém, Ele conhece o sofrimento de cada pessoa, porque no sofrimento de Jesus estava o meu sofrimento, o seu e de toda a humanidade, inclusive o sofrimento de José. Porque assim como José, Jesus foi rejeitado pelos judeus, os seus irmãos. Jesus foi vendido pela traição de Judas por 30 moedas de prata e entregue nas mãos de outros. Jesus foi preso injustamente e depois de muito sofrimento injusto, que culminou em sua morte e consequente ressurreição, ele foi exaltado até o lugar de supremo poder e agora está salvando vidas do eterno sofrimento e saciando a fome espiritual de muitas pessoas. Apesar de todo o mal que Jesus sofreu, Deus transformou em bem para toda a humanidade. Se acreditamos que Jesus é Deus e morreu na cruz por nós, nos sentiremos confortados para enfrentar os sofrimentos desta vida, pois sabemos que Deus é realmente Emanuel, Deus conosco, e conhece o nosso sofrimento. Porém, só saber que Deus está conosco não é o suficiente. Não podemos olhar somente para a cruz, mas também precisamos olhar para o túmulo vazio, pois é dali que nasce a nossa esperança de um futuro melhor. O fato de Jesus ter ressuscitado nos enche de esperança, porque promete que teremos a vida que nós tanto ansiamos, uma vida sem sofrimento nenhum. Nós até podemos reclamar com Deus sobre a dor e o sofrimento, mas precisamos admitir que Ele não se isentou deles. Pelo contrário, Ele veio ao mundo para assumir a responsabilidade pelo sofrimento humano e para nos garantir uma vida muito melhor do que a que temos aqui. Além disso, muitos podem nos questionar dizendo: qual o propósito de Deus para os ataques terroristas do 11 de setembro de 2001 ou essa pandemia que estamos vivendo agora? Embora nós desejássemos que essas coisas horríveis nunca tivessem acontecido, existem muitas coisas boas que surgem dessas tragédias na vida de muitas pessoas, até mesmo gerações posteriores a esses acontecimentos. Coisas sobre as quais talvez nunca saberemos. Mas principalmente, muitas pessoas passaram a confiar em Jesus como seu Salvador. Como diz C.S. Lewis, a dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. Esses e tantos outros acontecimentos certamente despertaram muita gente para um olhar
além do horizonte, ou seja, para além desta vida. Muitas vezes, a correria e os afazeres da nossa vida são tão urgentes e nos pressionam tanto que nos fazem esquecer de levantar os nossos olhos para além do horizonte da nossa própria vida e olhar para a vida eterna que nos espera após esta vida. E por mais doloroso que seja dizer isso, Deus pode permitir um grande sofrimento em nossa vida, a fim de levar pessoas ao verdadeiro conhecimento de Deus, crerem em Cristo e receberem a salvação eterna. O fato é que esta vida é o lugar onde são feitas escolhas que têm implicações para a eternidade. Nós podemos aceitar o resgate pago por Cristo, crer que Ele nos dá a vida eterna e servir como embaixadores de Cristo para ajudar outras pessoas a aceitarem o resgate pago por Jesus e confiarem nele, ou então nós podemos rejeitar esse resgate e aprender a começar a se acostumar com o sofrimento, porque sem Jesus, a eternidade será de eterno sofrimento. É doloroso ter que dizer isso, mas é mais doloroso ainda rejeitar essas conclusões. Isso significa que nós, cristãos, temos um trabalho a fazer, pois nós temos o privilégio de ajudar pessoas que estão sofrendo e promover a verdadeira esperança de um futuro melhor. Não um futuro aqui neste mundo, mas um futuro após esta vida. Somos embaixadores de Cristo para levar esperança para as pessoas. Certa vez, C.S. Lewis comparou Deus a um cirurgião. Um cirurgião tem as suas intenções totalmente boas. E quanto mais amável e consciente ele é, mais ele vai cortando. O intuito do cirurgião com isso não é o mero prazer no sofrimento do paciente, mas é fazer com que a pessoa fique livre da dor. Se ele parasse de fazer a cirurgia, toda a dor até aquele momento teria sido inútil. A partir desse exemplo, não precisamos saber o porquê de cada sofrimento ser permitido por Deus, ou como ele se encaixa no seu plano. Simplesmente, somos convidados a confiar em Deus e em sua vontade. Não importam quais sejam as circunstâncias, pois para os que creem em Cristo, o mal e o sofrimento são passageiros. Embora nenhuma pessoa se sinta grata pelas tragédias em si, muitos não trocariam por nada as lições que aprenderam. Com o tempo, a maioria de nós é capaz de ver boas razões, ao menos para algumas tragédias que ocorrem na nossa vida. Por que então não seria possível, da perspectiva de Deus, haver boas razões para todas elas? E se pensarmos sobre isso, descobriremos que praticamente toda lição valiosa que já aprendemos foi resultado de alguma dificuldade em nossa vida. Na maioria das vezes, o sofrimento nos ensina e é praticamente a única maneira pela qual podemos desenvolver virtudes. Por exemplo, não podemos desenvolver coragem a não ser que estejamos em perigo. Não podemos desenvolver perseverança a não ser que tenha obstáculos no caminho. A compaixão nunca seria compreendida se não houvesse uma pessoa que estivesse passando por uma necessidade ou enfrentando o sofrimento. É como diz aquela expressão: sem dor não tem valor. As virtudes que desenvolvemos por meio do sofrimento vão melhorar nossa capacidade de ajudar outras pessoas que sofrem com problemas parecidos, mas principalmente vão contribuir para desfrutarmos ainda mais a vida eterna. Paulo diz que os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ao dizer que os sofrimentos que temos são leves e passageiros, Paulo não estava sendo insensível com o sofrimento das pessoas. Afinal, ele também sofreu e sofreu muito. Mas ele estava olhando para além do horizonte desta vida. Ele viu que os sofrimentos que temos neste mundo
não podem ser comparados com a alegria que virá para aqueles que conhecem e confiam em Cristo Jesus. Assim, a pessoa que conhece a Deus, não importa o seu sofrimento, não importa quão terrível é a sua dor, pode ainda verdadeiramente dizer: Deus é bom para mim, simplesmente porque ela conhece a Deus e o que está sendo preparado para ela após esta vida. Por isso, quando Deus pede a seus filhos para suportarem o sofrimento nesta vida, Ele o faz com uma perspectiva de alegria e recompensa que estão além de toda a nossa compreensão. E sabendo que a nossa existência não tem um fim após a morte, e que pela fé em Jesus viveremos eternamente ao seu lado sem qualquer tipo de sofrimento, podemos dizer que vale a pena sofrer por um pouco de tempo. Para ilustrar esse pensamento, imaginem um campeonato de futebol. O céu será muito semelhante a uma festa do time campeão. Todos estaremos felizes por estarmos ali. Mas será que o capitão do time vencedor, que também foi o artilheiro do campeonato, não desfrutará da vitória muito mais do que aquele que foi reserva e que nunca entrou em campo? É claro que sim. Embora o reserva esteja feliz por fazer parte do time vencedor, a vitória é muito mais saboreada pelo capitão, que também leva o prêmio de artilheiro, porque ele contribuiu para isso e perseverou durante o ano todo para obter a vitória. Ao persistir diante de todas as dificuldades e dores de se jogar, a vitória se tornou mais feliz e mais festejada. A nossa vida é como se fosse um campeonato, e cada jogo é importante. Haverá muitos desafios pela frente, mas nós já sabemos quem vai ganhar. O vencedor desse campeonato é Cristo. E qualquer um pode ser um vencedor simplesmente por se juntar ao time dele. Embora todo mundo do time celebre a vitória, alguns vão apreciá-la ainda mais por causa das dificuldades que experimentaram durante o campeonato. Em outras palavras, o sentimento de vitória é maior quanto mais intenso for o jogo. Por isso, se deixarmos de olhar para o que acontecerá no fim do campeonato, ou seja, após esta vida, nada terá um propósito, nem a felicidade e nem o sofrimento. É bem possível que haja males no mundo que são inteiramente desnecessários do nosso ponto de vista, do ponto de vista humano. Porém, não estamos na posição de julgar se são desnecessários ou não. O que cabe a nós é confiar que Deus está conosco e pode transformar o mal em bem. Não é à toa que o Espírito Santo de Deus é chamado Consolador, pois ele nos ajuda a passar pelos sofrimentos dessa vida, confiar em Cristo e esperar pela vida que está por vir, pois sabemos que se estamos com Cristo, somos mais que vencedores. Assim, quando o sofrimento vier, olhemos para Cristo. Ele não apenas olha para o nosso sofrimento de longe, mas ele participa dele. Como diz Lutero, a vida de Cristo venceu a nossa morte na morte dele. A obediência de Cristo aniquilou o nosso pecado no sofrimento dele. O amor de Cristo destruiu o nosso inferno no desamparo dele. E por sua ressurreição, nenhum de nós que confia nele terá cicatrizes da marca do pecado ao entrarmos de corpo e alma na vida eterna. Porque o único que ficará para sempre com as cicatrizes do pecado é Cristo. Ao olharmos para ele, daremos graças a Deus por ele ter sofrido o inferno por nós. Que Deus nos ajude a confiar que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, mesmo que não compreendamos o porquê de tantas coisas ruins acontecerem. Que Deus nos dê a viva esperança de que o nosso sofrimento é passageiro, pois teremos uma vida eterna pela frente. E que essa esperança que temos nos motive a confortar aqueles que sofrem e perceber que todo sofrimento que passamos nos ajudará a comemorar o prêmio do campeonato, a vida eterna com Jesus. Amém.